Olá, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso segundo podcast. É uma alegria estarmos aqui hoje para falarmos sobre um assunto também que eu acho que o nosso time considera como um dos mais importantes para a nossa jornada, né? Que é o deixar ir. E nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre os nossos testemunhos, né? Sobre aquilo que o Senhor nos ensinou sobre o deixar ir. Hoje está aqui presente a Elisa, a Frida, a Paula e eu, Marta, e vamos conversar um pouquinho com você sobre isso. Fique muito à vontade para receber aquilo que o Senhor quer falar com vocês no dia de hoje. Eu quero convidar a Elisa para falar um pouquinho, né, Elisa, como você, quando aprendeu esse princípio, quando leu sobre esse princípio, o que o Senhor ministrou ao seu coração sobre isso? Fala um pouquinho para nós. Fique à vontade. Olá, queridas. Boa tarde. Eu sou Elisa no Brasil. É um privilégio estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, né? Como a Marta disse, um dos mais importantes da nossa jornada, aquele princípio que é uma virada na nossa vida, né? Quando eu ouvi falar pela primeira vez, né, do deixar ir, eu confesso assim que eu fiquei surpresa, assim como, né, todos os princípios que a gente aprendeu aqui. E patinei bastante, né, nesse princípio, porque não foi assim de imediato que eu simplesmente, né, tirei as minhas mãos da situação, mas foi mesmo com o tempo, né, com a ajuda do Senhor, ele foi amadurecendo esse princípio, né, dentro de mim. Ele foi me mostrando, né, e me dando oportunidades, porque sempre que eu falhava, né, em deixar ir, ele me ajudava, ele me mostrava e me dava uma nova oportunidade para que eu praticasse esse princípio, né? E como um bebê mesmo, né? Que começa a sua vida e começa todo o aprendizado. Eu acredito que todas nós, né? Foi assim. Hoje, olhando para trás, eu posso ver assim que eram às vezes coisas tão pequenininhas, tão simples que eu me apegava, que eu não conseguia, né, deixar ir. E hoje já são assim situações que com a ajuda do Senhor, elas a gente simplesmente deixa ir naturalmente, né, como parte desse processo, né, que a gente está vivendo. E eu só posso dizer que é, é muito bom, né? À medida que a gente vai aprendendo, praticando, a gente se sente livre, né? Sempre que a gente se apega a alguma coisa, a gente também se torna prisioneira, né? Porque a gente está ali naquele processo, vivendo aquilo, revivendo. Mas essa liberdade que o Senhor nos dá de simplesmente tirar as nossas mãos e deixar Ele colocar as mãos dele, né? É libertador. Isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigada, Elisa, pelo seu compartilhamento. É realmente libertador, né? Quando nós passamos esse processo, né, do deixar ir. E agora eu queria ouvir você, Frida. Como foi para você, né, deixar ir, né? E o que o Senhor ensinou para você nesse processo todo? Nos conta para nós, por favor, querida. Olá, queridas. Esse princípio, né, do deixar ir é um termo tão desconhecido, né, no início da jornada, assim, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre deixar ir, né, e quando eu li essa lição, pela primeira vez, eu fiquei assim, esse termo ficou na minha cabeça, né, eu acho que depois a gente vai aos pouquinhos, né,
como a Elisa falou, né? A gente vai, parece que tateando, né? Parece que tá no escuro, né? Mas aos poucos a gente sente que vai acendendo aquela luz, né? E a gente vai sentindo ele nos guiar, né? E nos mostrando, né? O que realmente significa cada coisa, né? E eu me lembro que lá no início da minha jornada, quando eu estava, né? Eu sentia dor ainda, né? De tudo que estava acontecendo. E eu me lembro que eu, renovando a minha mente com essa lição, deixando o Senhor trabalhar em mim o princípio de deixar ir, eu agarrei, eu queria realmente fazer com que esse princípio funcionasse, né? E comecei a buscar a Deus e pedir a Ele, né, para me ajudar a deixar ir, porque não foi fácil, no começo não foi fácil. Eu confesso que foi muito difícil, eu colocar isso em prática, mas o bom é que eu entreguei para Ele, né? Entreguei para o meu amado. E eu me lembro de que quando eu realmente senti que eu tinha deixado ir completamente, parece que houve um romper, né? E teve uma situação que o meu ex-marido ele me ligava constantemente para saber como eu estava, para saber como a minha filha estava. E quando eu ligava para ele, ele não me atendia, mas ele sempre retornava as ligações. Eu acredito que ele não atendia porque ele não estava disposto a ouvir o que eu tinha a falar, não é? No início, na nossa jornada da restauração, assim, quando a gente começa, a gente parece que está fazendo tudo errado, né? E olhando para trás, eu vejo, nossa, meu Deus, ficou mesmo assim uma experiência que não, eu principalmente não quero voltar lá naquele início novamente, porque estou num lugar tão confortável com meu amado, que hoje é só mesmo por experiência, contar aquilo que realmente aconteceu, como foi encontrar essa verdade. E eu me lembro que quando ele retornava as ligações, eu, sabe, me vitimizava, contava coisas, né, que não era para contar e tudo. E eu me lembro de um dia que foi quando esse princípio entrou em mim, que ele me perguntou assim: "Como você está?" E eu disse: "Eu estou bem." E quando eu disse que estava bem, eu ouvi um silêncio do outro lado da linha. Parece que ele ficou mudo completamente por alguns segundos. E ele repetiu novamente: "Você está bem mesmo?" E eu disse: "Sim, eu estou bem." Parece que ele não acreditou muito, mas aí ele disse: "Não, tá bom, se você está bem, depois eu volto a ligar." E eu me lembro que naquele momento eu senti uma paz tão grande, eu senti uma alegria tão profunda no meu coração que eu queria saltar, porque eu senti realmente que naquele momento eu tinha deixado ir. E depois ele continuou ligando e eu continuei falando, né, que eu estava muito bem e as conversas não passaram a ser curtas, mas conversa, tudo era mais leve, mais suave, e eu senti que isso foi o deixar ir completamente. E depois eu comecei a me apaixonar pelo meu amado a cada dia e senti que eu me libertei, né, dessas, parecia uma algema que me aprisionava ali naquela situação. Nossa, Frida, você falando isso, eu lembrei agora quando a Erin compartilha não sei se é no primeiro vídeo do Seja Encorajada, né, do Divina, naquela série de vídeos, ela compartilha que o marido também ligava, não sei se era todo dia, mas tinha lá, né, uma rotina de ligação para falar com as crianças. E ela corria para ser a primeira a atender, né? E depois, com esse processo de deixar ir, ela fez o contrário, né? Ela mandou todo mundo, né? E ela não foi. Até que chegou um momento que o marido falou: "Sua mãe está aí, né? Deixa eu falar com ela, né?" Porque ele também sentiu assim: como assim ela não quer mais, né? Porque antes ela ia, começava a falar de tudo que estava acontecendo, fazer todas as reclamações. E quando você começou a falar, eu lembrei dessa parte que a Erin compartilha, que eu acho também assim muito, eu acho muito bom, né? Tudo que a Erin compartilha nos vídeos ajuda muito nesse sentido do deixar ir. Eu aprendi muito ouvindo o que ela compartilha ali, com vários exemplos que ela vai dando, né? Do que ela vivenciou. Gostei muito de você ter compartilhado. Lembrei imediatamente do que ela falou com a gente ali. Nossa, perfeito, Paula. Foi muito bem colocado, que realmente
São passagens que vão nos fazendo refletir, né? Relembrar tudo que nós aprendemos, principalmente nos vídeos. E eu acredito que o Deixaria é uma das revelações assim mais incríveis, né, do nosso amado que nós já pudemos vivenciar. Eu acho, eu penso assim, eu acho, acredito que para vocês também. E eu queria saber de você, Paulo, como foi você acolher esse princípio em seu coração? Conta para nós um pouquinho. E quando a gente, né, falou para falar sobre esse assunto, que sem dúvida nenhuma, eu acho que para a gente é algo, como a Frida falou, eu nunca tinha ouvido falar, né, com essa expressão, né, de Shari. E quando eu li, eu confesso que eu fiquei assim, o que é exatamente isso, né? E eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, e por isso que tem uma lição no curso 2 muito importante, porque falam dos estágios do deixaria, né? A gente vai caminhando e aos poucos a gente vai aprendendo, não é do dia para a noite, né? E lá na lição ela fala, né? Quando você está casada, quando você está separada, depois do divórcio também, são várias etapas. Eu acho que isso é muito importante. Então, comigo, eu me lembro exatamente da primeira vez que isso fez um sentido muito grande para mim. Meu marido tinha saído de casa e eu todos os dias eu mandava por escrito para ele, né? Também tinha essa sensação, sempre que eu tentava falar, ele não me atendia. Então, eu, em vez de ficar tentando ligar, eu escrevia: olha, hoje aconteceu isso com o nosso filho, com a nossa filha, aconteceu assim, a casa está assada, eu estou precisando disso. Vou estar fazendo um testamento, sabe? Era uma mensagem assim, enorme, contando tudo. E com certeza com muita lamúria, dizendo que eu tinha saudades, né? Fazia ali uma carta, né? Não uma carta de amor, como eu gosto de fazer hoje para o meu amado, mas uma carta de lamúria, de saudade, que, com a graça do meu amado, do meu marido celestial, hoje realmente eu só tenho vontade de escrever coisas bonitas e de alegria, e até quando também não estou me sentindo assim, mas somente para ele, abrir meu coração. Mas eu fazia isso praticamente todos os dias e fazia tipo um diário para ele. E ele sempre ignorava, né? Até que um dia eu li essa lição e eu falei assim, bom, o que eu posso fazer, né? Porque eu não sabia exatamente o que era isso. Eu falei, bom, eu vou parar de fazer isso que eu estou fazendo, que para mim era a coisa mais concreta, né? Que eu conseguia pensar. Eu não vou mais fazer isso. E deixei. E aí se passou uma semana sem nenhum contato. E aquilo para mim foi me dando, né? Eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, será que eu fiz o correto? Será que eu... E aí eu me lembro exatamente de pedir isso, sabe? Ao Senhor, eu falei assim, Senhor, né? Na época, né, chamava ele mesmo de Senhor, assim, ai, Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não deveria ligar? Será que eu não deveria... E assim, eu terminei de fazer essa oração, meu marido me ligou. E foi ali assim que eu vi realmente a comprovação, né? E aqui nessa lição também do curso 2 ela fala exatamente disso, que você é algo que você pode testar. Você testa e comprova, porque foi imediatamente depois. Eu fiz essa oração e ele me ligou falando: tá tudo bem? Você não me ligou mais? Você não me procurou mais? O que está acontecendo? Como se fosse a coisa, sabe? Assim, meio que eu não estou até de reclamação por eu ter deixado de fazer o que ele ignorava, né? Assim, passaram semanas eu fazendo isso todos os dias, ele não dava a menor atenção e de repente ele me liga perguntando o que tinha acontecido, por que eu tinha sumido e tinha parado de entrar em contato com ele. Então, é realmente um princípio maravilhoso que a gente vê isso acontecer, como a Frida falou, né? E assim, eu também tenho essa experiência, a Erin também, esse exemplo que eu acho maravilhoso. Então, é realmente o deixaria começou a se fazer assim, muito sentido. E também, como essa lição diz, não só em relação ao marido celestial, ao nosso marido, né, terreno, mas colocar tudo nas mãos do nosso marido celestial, deixaria e deixar o marido celestial tomar conta de tudo nas nossas vidas faz muito sentido. Então, eu queria compartilhar com vocês isso que aconteceu, que para mim foi realmente quando caiu a chave do que era deixaria, né? E eu agradeço muito ao Senhor por essa lição, por esse aprendizado todos os dias ao lado dele. Bem, para mim, Marta, não foi muito diferente, né, do que as minhas amigas compartilharam aqui, porque realmente para mim também o deixaria
não era uma palavra nem uma ação que estava presente na minha vida, né? Até mesmo porque eu nunca tinha ouvido falar também sobre isso. E no início da minha jornada, quando eu aprendi sobre o deixar ir, eu até então entendia que era somente eu não ligar para ele, né? Somente eu não pedir nada a ele, e eu me lembro que no início da jornada aconteceu um fato, né, de eu ter pedido alguma coisa para o meu ex-marido terreno, porque eu ligava sempre, né, querendo também sempre deixar ele saber como estava a nossa casa, do que eu e minha filha estávamos precisando. E um dia específico eu liguei e ele estava com a outra mulher. E quando eu comecei a falar com ele sobre a necessidade da minha filha, que ela estava precisando de algo, ele me falou uma coisa muito dura e que me machucou muito. E a partir daquele dia eu aprendi, né, que isso fazia parte também, eu não ligar, mas que não era somente isso, né? Depois de eu ler e aprender sobre os princípios, eu compreendi que eu devia praticar o princípio que o deixar isso também, deixar que o Senhor ministrasse isso ao meu coração, que era eu substituir o meu marido terreno do meu coração, substituir pelo meu marido celestial, né? E que ele, né, o meu marido celestial, fosse realmente o primeiro da minha vida. O que, na verdade, até então eu achava que eu estava fazendo, né? Eu achava que depois daquele acontecimento eu passei a não ligar, passei a não cobrar, passei a não ir atrás. E eu achava que eu estava fazendo isso, que eu tinha deixado ir do meu coração. Mas depois eu entendi que o meu marido celestial não era o primeiro no meu coração. Eu vivia em constante oração, jejum, propósito, em tudo em prol da vida do marido terreno. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Mas eu fazia isso como um escape para ter o meu marido terreno em meu coração, né? E foi onde o Senhor me ajudou a entender e a colocar em prática o deixar que ele, o meu marido celestial, realmente cuidasse de tudo em minha vida. E foi somente com ele, né, que eu pude conseguir essa tranquilidade, essa paz que eu precisei, que eu preciso para a minha vida e para a minha família, né? Mas para chegar a esse ponto também eu precisei, né? São etapas, né? Nossa jornada são etapas. Eu precisei confessar isso, né, ao meu marido, essa minha falha de eu não conseguir substituir o ex-marido terreno por ele, né, pelo meu marido celestial. Eu pedi a ele perdão também por não ter acreditado, né? É, assim que ele, não que eu não acreditasse, mas eu acreditei que o ex-marido podia fazer algo por mim. E eu sei que ele pode fazer somente se o Senhor permitir, né? E o meu amado, sempre me dizendo que estava ansioso para que eu deixasse ele comandasse, permitisse que ele cuidasse de tudo por mim. Às vezes eu até conseguia deixar ele comandar tudo, mas muitas vezes eu não deixei. Então, com meu coração completamente contrito, arrependido por ter falhado, eu coloquei tudo aos pés do Senhor, pedindo a Ele que realmente eu precisava, que Ele me ajudasse com isso. E foi com conhecimento, né, fazendo os cursos do RMI, né, me enchendo da palavra do Senhor. Mesmo assim, o deixaria ainda sempre vinha e eu achava que poderia ser impossível, mas onde eu rasguei o meu coração diante do Senhor, pedi a Ele que definitivamente eu precisava me libertar de tudo que ainda me prendia ao ex-marido terreno. E eu comecei, né, assim como nós somos tão encorajados em muitas lições dos cursos que nós fazemos aqui no RMI, eu comecei a declarar, como a Eri nos encoraja, eu comecei a dizer que ele era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria e que era a razão do meu viver. E hoje eu vejo o quanto isso mudou a minha vida, né? E o quanto eu sou feliz hoje por ter um melhor marido, né? E quanto isso foi assim realmente um passe que mudou a minha vida, mudou a minha jornada e hoje realmente a minha vida é completamente diferente. Eu sou feliz
nele, né? Ele é a minha felicidade e ele pode trazer, né, a quem ele quiser, pode, ele é o primeiro em minha vida. E eu realmente hoje eu posso dizer como a nossa lição, né, muito bem nos encoraja. Eu posso dizer, seja feita a vontade dele, porque realmente viver na vontade dele é o melhor caminho. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.